Então, muito bem-vindas. Obrigada por estarmos aqui. Prezo muito a vossa companhia. Eu sou a Joana Amoedo Leite, criadora da mentoria Evoluir e da mentoria Recomeço Cósmico. Eu tenho falado aqui nas aulas gratuitas. Queria dizer também que estas aulas vão ser mais frequentes, pelo menos de 15 em 15 dias. Vou trazer aqui um tema, vou anunciando sempre no Instagram para vocês irem acompanhando. Fica gravado, ao contrário de vezes anteriores em que eu colocava as aulas disponíveis no YouTube. Nunca foi meu objetivo ter um canal de YouTube, então eu colocava-as durante um prazo, digamos assim, às vezes um mês, 3 semanas, e depois retirava as aulas, também por respeito às pessoas que pagam os meus serviços e que pagam os conteúdos, não é? Mas desta vez quero dar mais contributo, deixar, digamos assim, como um legado mais público. E o webinário anterior está disponível e este também estará, e as aulas seguintes também estarão. Porque isto são temas que eu tenho aberto de uma forma muito diferente desde setembro deste ano, que tem sido, portanto, também o culminar de um processo pessoal, e que são temas complexos. Portanto, isto nós vamos precisar aqui de, tanto da vossa parte, compromisso para quem está na mentoria ou quem quer fazer mentoria, fazerem um processo individual e pessoal, não é? Porque, como eu estava a dizer à Márcia antes de começarmos a gravação, o que vocês vão ouvir aqui, nós vamos falar muito sobre bloqueios, podem identificar, de facto, e eu vou pedir-vos que vocês façam mesmo sejam muito claras e objetivas e percebam qual é o bloqueio que fala mais convosco para o identificarem, mas num processo individual, até por toda a experiência que eu já tenho, porque isto é o culminar também de experiência, não é? Podemos às vezes identificar que pode ser outro, ou que está por trás outra coisa, ou que está por trás outra pessoa, uma história de família muito profunda. Sim. E tem acontecido até com pessoas que eu já acompanho há algum tempo, fazermos descobertas agora, não é? Porque isto também acontece, é muito normal. Porque as coisas chegam-nos quando nós precisamos e quando nós estamos disponíveis, quando nós estamos preparados ou preparadas, certo? Então vamos a isto. Conseguem ver? Sim? Boa. Então, este tema é o primeiro tema que nós abordamos quando fazemos a mentoria Recomeço Cósmico. Portanto, nós vamos sempre, como já viram no webinário anterior, vamos sempre tentar identificar de forma individual e personalizada qual é o bloqueio da pessoa, ou seja, assim de uma maneira muito simples. Se eu perguntar qual é o teu drama do momento, qual é o teu problema maior neste momento, tu identificas o teu bloqueio atual. E no processo de mentoria, como já vos expliquei também, existe sempre a necessidade de, para compreendermos melhor esse bloqueio atual, de percebermos qual é o bloqueio repetido. Eu ia pedir se vocês puderem, pronto, sentar, estar com atenção, eu ver os vossos rostos também era importante. Porque muitas vezes o bloqueio atual, ele já surgiu de outra forma. Já surgiu noutros eventos, noutro momento da nossa vida, já surgiu na nossa família, já surgiu na história da nossa mãe, na história do nosso pai, etc, etc. Então é muito importante ir à origem desse bloqueio, seja qual for o objetivo de uma mentoria que vocês fazem, seja qual for o objetivo que vocês têm, porque muitas vezes esse objetivo vocês já o tinham antes, e porque é que ele não está a avançar, não é? Ou porque é que vocês não o conseguem, às vezes, até clarificar e perceber qual é esse objetivo. Sim? Então, eu criei esta aula precisamente para que tu te encontres a ti própria na tua história, na tua vida, e que entendas cada vez melhor qual é o teu lugar. Eu digo muitas vezes isto, e digo a amigos, e digo a clientes: a vida é sobre posicionamento. Tudo na vida é sobre posicionamento. E então, aqui nesta aula, começas e dás continuidade a um processo de cura, no qual eu aqui vou ser, como digo, orientadora da teoria, a chefe da teoria, e tu vais ser a chefe do teu processo, não é? Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou dizer várias coisas, vou falar de várias coisas, porque tenho que as falar, não é? Porque o bloqueio é um tema muito vasto, mas o que é que vai dar a resposta mais importante para ti? É o que tu sentires, vai ser uma emoção que vai falar contigo de uma forma mais intensa. Pode ser desagradável, pode ser agradável, mas é uma emoção que tu vais sentir.
E então isso é seres líder do teu processo, é tu identificares, é tu sentires. Então, falando aqui de bloqueio, se nós estamos constantemente a criar a mesma coisa, a sentir emoções densas, e quando eu digo criar a mesma coisa, significa que nós estamos mais ou menos sempre com os mesmos dilemas, não é? Estamos a sentir emoções densas e crenças negativas sobre temas que são muito importantes para nós. Nós não estamos, e vocês podem dizer o que vocês quiserem, vocês não estão conectadas aos vossos fundamentos de vida e aos vossos objetivos maiores. E não estão a liderar a vossa vida, o vosso processo. Então, a primeira pergunta que já fiz no webinar anterior é o que é que tu pretendes sentir e que aconteça na tua vida nos próximos 12 meses. Isto é muito importante que vocês saibam isto, não é? Até para perceberem que bloqueio é que vem quando pensam nisto, quando definem isto, quando escrevem isto. Tá? Então, vou dar aqui só uns segundinhos para voltarem a esta reflexão. O que pretendes sentir e o que pretendes que aconteça na tua vida nos próximos 12 meses. Queria também que se apresentassem no chat dizendo o vosso nome, idade, local onde estão e identificando o bloqueio atual, que é a razão para vocês estarem aqui. Então, o meu bloqueio é sem grandes explicações, ou seja, de uma forma clara e direta, que qualquer pessoa conseguisse perceber. E vão tomando notas, isso é muito importante. Essencialmente, coloquem atenção aqui, porque depois isto vai ser gravado, isto vai ser gravado, vai ser colocado no YouTube, o PDF é enviado a quem me o requisita por e-mail, ok? E vamos aqui expandir consciências, ok? Estarmos calmas, acima de tudo, com energia pessoal disponível, está bem? Cláudia, 44 anos, estás no Cidade do Cabo, o meu bloqueio é focar em mim. Não percebo. E aqui, Catarina, 33 anos, Lisboa, o meu bloqueio é na mudança de carreira. Qual é o teu bloqueio? Isto não é um bloqueio. É não consigo mudar de carreira? Não sei qual é a carreira que eu quero? Não começa com um não. E aqui é um bocadinho o contrário do que eu ensino nos mantras. Não é? Que nós usamos sempre pela positiva, pela afirmação. Os mantras são uma forma de nós treinarmos a nossa mente a palavras e pensamento que nós não estamos habituados, porque usamos vocabulário negativo constantemente. Mas aqui no bloqueio eu tenho que saber o que é o não, até porque algumas das frases curadoras dizem não, não é? Então, o que é que eu não consigo, o que é que eu não posso, o que é que eu não vivo, o que é que eu não tenho, o que é que eu não sou, tá? Então, a Vera, aqui, não sei o que é que faço, não sei o que é que vou fazer, é isso? Não sei o que fazer, é isto? E a Cláudia, o teu bloqueio é focar em ti, ah, não consigo focar-me em mim, é isto? Preciso de saber. Aqui mais duas mensagens novas. Não consigo, a Nádia, ah, não consigo ainda ter o lado profissional a fluir financeiramente. Nádia, vamos ser ainda mais diretas. Não tenho dinheiro suficiente, é isto? Não consigo ganhar o dinheiro que eu quero, não consigo ganhar dinheiro. Será isto? Bom dia. Márcia, podem falar porque os microfones estão abertos se vocês quiserem. Depois, quando eu estiver a fazer a apresentação, para me concentrar, é que peço que tirem o som, mas se alguém quiser falar, explicar, eu posso pausar a gravação se quiserem. Continuando. Então, o que é que nós aqui vamos fazer? Vamos expandir a tua consciência.
Expandir a tua consciência é tu teres mais autoconhecimento para perceber porque é que certas coisas são como são. Porque é que tu te posicionas ou acontece isto ou acontece aquilo. Eu vou dar mais uma aula sobre o bloqueio intelectual, que é uma parte também que é o complexos de estudos, complexos intelectuais, complexos de resolução de problemas e questões de doenças também. Está bem? Não é para vocês deixarem de ir ao médico, porque o médico sabe coisas muito importantes, mas é preciso acompanhar isto num processo de consciência, como eu sempre digo, tá? Qualquer questão que vocês tenham. Há aqui alguém, por exemplo, que tenha um tema, podem depois colocar, eu não vou agora comentar, mas alguém que tenha um problema, um sintoma de saúde, uma doença autoimune, uma coisa qualquer que haja, ou que venha frequentemente, problemas de que eu estou sempre com, sem voz, ou seja, eu tive uma altura da minha vida em que estava sempre sem voz, ali entre 2013 e 2015. Ficava constantemente sem voz, ok? Isso tudo tem uma informação por trás, ok? Então, isso tudo tem a ver com os bloqueios. Mentoria Recomeço Cósmico, a mentoria nova que criei e que estou a introduzir agora desde setembro. Existe para o foco é carreira, não é? Como eu já disse, mas é carreira no sentido definitivo do termo, ou seja, eu ter de facto uma visão de carreira, não é eu, vou arranjar um emprego novo, vou resolver os meus problemas profissionais. Porque quando eu vou olhar para a carreira, não é? Eu vou olhar para o meu bloqueio e vou procurar saná-lo de forma consciente, pelo menos comigo, pelo menos o trabalho comigo, não é? Não é um trabalho de, vamos fazer o teu LinkedIn e vamos fazer um currículo. Vou-vos dizer assim, um currículo importa nada para o vosso processo. É só uma folhinha para vocês informarem quem é que vocês são e ter um dado, etc. Os dados lá pessoais, etc. O que conta é a vossa energia e a vossa consciência do vosso papel neste processo, daquilo que vocês querem e porque é que vocês não querem certas coisas e porque é que vocês se impedem e escolhem pequenino para vocês e porque é que escolhem o que escolhem. Então, o resto é o penteado, a roupa, etc, etc. Percebem? Então, estas coisas de que mentoria de carreira é escolher a cor do LinkedIn, ou escolher a cor da foto, ou fazer a foto, isso é 1%. Percebem? É 1%. Então, esta mentoria é focada em melhorar a carreira, focada com profundidade, foca com profundidade o objetivo maior, qual é? Ir além da teoria e resolver o caso prático do cliente, subir o nível de consciência individual e aumentar a vossa capacidade individual, espiritual e de cura. Ok? Aqui tem a estrutura das sessões, que já vos mostrei, portanto é bastante completo. Uma abordagem em 4 níveis, que nós falamos também no webinário anterior. A abordagem sistémica é a que nós mais vamos falar aqui. Vamos falar muito hoje. Isto tudo que nós estamos a fazer é um trabalho sistémico. O que é um trabalho sistémico? É um trabalho que vai perceber porquê que eu funciono de certa forma. Como é que eu me ligo às coisas? Tá? Então, aqui, por exemplo, um exemplo de trabalho que eu faço. O arquétipo eterno e o arquétipo de cura. O arquétipo eterno é o vosso regente do ascendente no mapa. Por exemplo, aqui até fui buscar um mapa de uma pessoa muito conhecida e que eu admiro bastante, não é? Que tem várias coisas interessantes, regida pelo Sol, porque é ascendente Leão, com o Sol em Sagitário, uma pessoa aventureira, uma pessoa com uma vontade de alma de expansão enorme, uma vontade de afirmação enorme, mas que tem aqui várias questões complicadas, como por exemplo, que ela provavelmente não teve acesso a essa informação. Este mar tem peixes aqui na casa 7 ainda, não é? Onde ela se sacrificou e foi mártir num relacionamento. Estamos a falar da Tina Turner, ok? Certo? Então é muito interessante ver sempre quais são as qualidades do planeta regente do meu ascendente. Vemos, por exemplo, o regente dela era o Sol, não é? Um Sol em fogo. Anda. E o que é que aconteceu durante muito tempo, acho que até aos 40, porque acho que foi até aos 40, que foi aos 40 que se deu a grande mudança de vida, 40 ou 42, em que ela simplesmente teve que se divorciar, não é, de um padrão. Ela não se divorciou de um homem, ela divorciou-se de um padrão de família.
Ela divorciou-se de um karma, ok? E foi preciso muita coisa, não é? E há muitas pessoas que contam a história da Tina Turner como se ela tivesse saído do casamento e teve logo muito sucesso, porque toda a gente a reconhecia. Ela teve que cantar, andar atrás de gerentes de hotel para cantar nos bares, para conseguir convencê-los a cantar nos bares, para conseguir. Não foi um processo que ainda demorou anos. Então vejam a biografia dela, sobretudo, não o filme, há um filme, mas o filme mostra muito uma coisa muito no final, que de repente ela está no palco e de repente o ex-marido vai lá e tentar falar com ela e já não consegue, porque ela já é muito conhecida, mas há todo um processo, há um documentário, é um processo muito mais doloroso, portanto, que ela tinha tudo para voltar para trás. Ai, mas ele batia-lhe, voltava para trás. Há muita gente que volta para trás, ninguém pode julgar isso, porque um padrão, um bloqueio, é uma força de submissão. E todos nós temos isto, nós temos uma força de submissão, e quem tem problemas de dinheiro tem uma força de submissão à pobreza da família. E a primeira coisa que vocês têm que aprender é dizer assim: isto não me pertence. Não me pertence. Então, depois o arquétipo de cura, nós escolhemos normalmente numa mentoria qual é de todos os planetas, que cada planeta representa um arquétipo, qual é o que pode ajudar mais a cura da pessoa, não é? Aquilo que eu preciso de desenvolver, não é? E que está mais difícil para mim e que me vai ajudar a curar-me. Então é muito bonito, é um trabalho lindo, lindo, lindo. A constelação, já aqui, pelo menos quem já fez pode aqui comentar, eu tenho feito com os clientes, basta uma constelação para nós irmos ver a representação de pessoas importantes do teu processo familiar, social. Normalmente vamos aos avós, não é? Porque é importante. E fazemos isto através de elementos do espaço físico, orientado por mim, não é? Isto permite não só ver, visualizar as dinâmicas, que nós ninguém esqueçam as histórias que vos contam no Natal, ou que vos contaram como é que era a avó. Ninguém sabe. Nem os nossos pais sabem como é que eram os pais deles. Então, na constelação, nós conseguimos ver o quê? As emoções. O que é que realmente aquela pessoa sentiu. Porque por trás de uma mulher forte, por trás de um homem que não sei o quê, existia, podia existir uma ferida brutal, um sentimento de abandono, um sentimento de eu quero fugir daqui, um sentimento de eu nunca pude estudar, um sentimento de que eu não tenho dinheiro e vou morrer sozinha, um sentimento de and so on. E vocês estão a viver isso. E acham-se super modernos e super modernas, achamos todos assim uma coisa, não é? Somos super tudo. E, no entanto, estamos a repetir. E eu aqui podia-vos dar imensos casos que conheço e que estou a trabalhar, mesmo de forma anónima, para ajudar, porque as coisas de facto repetem-se. Um padrão é uma repetição. Por definição, é uma repetição, está bem? E então fazemos aqui na constelação uma verbalização de desvinculação e desapego feito de forma consagrada e prolongada. Ok? Tinha visto aqui que a Niotel está também na cidade do Cabo e diz que não se consegue posicionar, não consegue dizer não. Ok. Era questão de perguntar, por exemplo, se há algum sintoma de pele, por exemplo, questões de pele aqui, neste caso, hum, alergias, coisas deste género, hum, a sensibilidade ao sol, ou necessidade de estar muito ao sol, não é? Porque isto tem muito a ver com proteção, não é? Eu não consigo estabelecer limites, não me consigo proteger. Então há aqui um padrão qualquer de desproteção na família. Eu não fui protegida, ok? Pronto. Então vamos lá. Pronto, aqui é o acompanhamento, vocês já o expliquei, que é muito importante também saber, e vamos perceber aqui, de facto, o que é um bloqueio. Um bloqueio é um impedimento ao progresso natural de um processo de algo. E é também uma comunicação do inconsciente familiar. O teu maior bloqueio, e isto é boa notícia, contém uma prenda para ti, um dom, um presente, que é tu ligaste à tua história, à tua própria origem e aos teus fundamentos, que são os teus valores, a tua essência, não é? Porque uma pessoa que tem problemas de dinheiro, problemas de relacionamento, problemas, não está a viver a sua essência. Uma coisa é não tenho um relacionamento, é uma escolha minha, porque estou a fazer um processo de consciência neste momento que não é prioridade para mim ter um relacionamento, é uma escolha tranquila, que não é explicada ou verbalizada com revolta ou com mágoa, simplesmente é, mas futuramente quero, futuramente sei que isso vai acontecer naturalmente. Outra coisa é ter uma atitude muito negativa em relação a isto, não é? Portanto, então
isso não é o teu fundamento, os teus fundamentos não são esses. Quando tu percebes o que não te pertence e o que não te pertence é o bloqueio, tu abres espaço para seres quem tu és e para aquilo que é teu. Porque também há coisas da nossa vida, não é? Que nós temos, nós sentimos que são da nossa história pessoal, da nossa história, digamos assim, contemporânea. Ou seja, eu tenho um determinado bloqueio de algo que vem de alguma coisa que me aconteceu mesmo nesta vida. Por exemplo, em termos profissionais, por exemplo, um despedimento que foi horrível e que fui humilhada e que perdi dinheiro e que fiquei sem nada. Faz parte da minha história contemporânea, certo? Mas também há uma coisa qualquer lá para trás. Então isso também é muito interessante e importante de ver. Tá? O que é um bloqueio? Sentimento de não movimento, de não contração, de estagnação, por isso é que eu disse, foquem-se no não neste momento, de impossibilidade, não consigo, não posso, não sou capaz, não tenho, não sou. É uma grande dificuldade. Para as outras pessoas, para a pessoa do lado, pode ser visto, porque há uma coisa que eu vos digo, vocês têm um bloqueio amoroso, financeiro, e começam com a conversa, porque às vezes até as pessoas que estão à vossa volta refletem isto. Está toda a gente lixada de dinheiro. E eu já disse isto. E acreditem, porque tenho casos N. Nem toda, só porque tu estás, não quer dizer que toda a gente esteja. Mas os que não estão é porque têm dinheiro de família. Não, não. Então, o outro, uma coisa que é normal para o outro e fácil para o outro, independentemente da sua história, para ti está a ser algo tão grande como subir ao Everest sem preparação. Então, o que é que isto faz? Custa ouvir isto, não é? Mas prepara-te para tu entenderes que nem para ti isto é normal. Nem para ti isto é normal. Ok? Sistemicamente e karmicamente vem de um luto subtil, que é um luto subtil. É uma coisa que não foi vista, que foi escondida, que foi ocultada, que foi suprimida. Os lutos, no geral, são mal feitos. As pessoas não se dão tempo para chorar. Seja o fim de um luto simbólico, o que é um luto simbólico, fim de uma relação, fim de um emprego, fim de uma mudança de cidade, uma passagem de ciclo de vida, não é? De idade, por exemplo, uma amizade que terminou, uma pessoa da família que morreu de uma maneira inesperada, e que alguém lá atrás, porque nós, isso aí então não nos pertence, porque não é um luto que nós estivéssemos lá ou que nós tivéssemos, fosse diretamente connosco, que é de outra geração, não foi chorado, a pessoa foi, não é lembrada, foi esquecida, ok? Vejam aquele filme O Coco, que é muito interessante e muito comovente, como no México há estas tradições, ahm, não é, de lembrar as pessoas, mas também vemos a prisão que há à família, não é? Tu tens de fazer, então é muito interessante ver os padrões e a libertação, porquê? Porque depois o miúdo descobre que ele tem um dom e que estava a ser abafado, porque outra pessoa da família também o tinha aquele dom, mas era uma persona não grata. Então, quando tu dizes assim, eu venho de uma árvore, mas aquele ramo é feio, porque fez alguma coisa, e eu vou cortá-lo, ou vou tentar, esquece, tu estás a cortar uma parte de ti. Então, nós temos de reconhecer todas as pessoas de quem nos lembramos, ou então através de um ritual de antepassados geral, que também usar, não é? Que também fazemos isso, a mentoria fazemos de uma maneira geral, quando nós não sabemos, não é? Às vezes, e vejam, quando às vezes nós não sabemos o nome dos nossos bisavós, há pessoas que não sabem, não têm uma fotografia, isto tudo é supressão. Estão a perceber? Supressão, ou seja, vamos esquecer, esquecer, esquecer. E é inconsciente, claro, ninguém faz isto, às vezes há pessoas que fazem por quase como vingança, mas não é, a maior parte das vezes não é. A maior parte das vezes não é por isso, não é? Porque o fundamento da família é o amor e é pertencer, tá? Então há um plano inconsciente de submissão, tu tens há algo, não é? Que é o teu bloqueio. Por mais que tu digas que já sabes e que já estás a mudar e que já não sei o quê, se continuas a ter problemas, emoções desproporcionais e estás preso a algo, tu estás submetida. Estás submetida e o teu processo precisa de continuar. E então este bloqueio parece uma forma mais experimente ou mais evidente sempre que há um momento de crise, isso é óbvio, toda a gente sabe. Para o compreendermos, nós precisamos lembrar-nos disto.
Um bloqueio destes que eu estou a falar, não é? Não é o bloqueio da estrada, é automático. É como vocês entram numa sala cheia de pó ou cheia de pólen e vocês espirram. Ou seja, está automatizado, é um impulso, e que muitas vezes vem como uma proteção, ok? Fobias. Alguém tem aqui alguma fobia? Queira dizer? Ninguém tem nada aqui. Uau. Pronto, pronto, Neutil, eu estava-me a dirigir a ti, tu dizes aqui alergias de pele, eu tinha perguntado há pouco se eu nunca te conheci. Portanto, não sei, mas quando tu falaste sobre pôr limites, acho que era isso de não, não te conseguiste posicionar, dizer que não. Alergias de pele. Ah, é lá, montes de calma, uma de cada vez, mas obrigada, eu já vou ver tudo. As alergias, tudo que tem a ver com pele, e já estou a adiantar questões da próxima aula. Claro, tem que ser tratado, não vou andar aí a sofrer, tem que ser tratado, tem que ir ao médico, dermatologista, homeopata, o que vocês acreditarem e sentirem não é, medicina chinesa, o que seja. As alergias, tudo o que é tema de pele, tem a ver com a falta de proteção. E eu não me senti protegida. E se tu sentes isso e está no teu inconsciente, tens que validar isso, tens que aceitar isso e Hum? tens que olhar e ver porquê, e tens que ressignificar, ok? A Cláudia diz que Ninguém. tem fobia a palhaço. Quem me quer falar? Alguém quer falar? Eu percebi que ouvi aqui uma voz. Hum. Palhaços. Medo, não é? De palhaços. Mas uma fobia é algo que é. Eu nem consigo estar a nem ver, não é? Ou seja, não é só que faz-me impressão. Fobia é uma reação extremamente exagerada a algo. Impeditivo. Ou seja, eu não entro naquele sítio. Ok? Então, tem a ver com a infância. Os palhaços. Tem a ver com o lado da minha infância que eu rejeito. Tem a ver com a minha criança interior que eu rejeito. Não é? Eu não brinquei o suficiente, Aqui. tá? Ai, ai, Quem quer? ai. É assim tentar chamar a cadela, deve ser isso. Aranhas. Ahm, eu não sabia que tinhas fobia de aranhas. Eu já te digo que eu tinha aqui a minha lista que eu tenho ao longo dos anos colocada aqui. Rascunhos. Está aqui. Então. Ora bem, as aranhas, ou seja, dentro da questão das aranhas, é os insetos, basicamente. Ou seja, se alguém aqui falasse de outro tipo de inseto, não é? Ah, e nós temos que ver o que é que sentes: medo, nojo, É medo mesmo. medo. Pronto. Estás-me a ouvir? Então, há questões aqui. Pronto, isto aqui vou falar da questão de complexo de Édipo e de Eletra, portanto, tem a ver com complexos que têm a ver com questões de sexualidade. De trás, não tem que ser teu, ok? Não é dos teus pais, provavelmente. São coisas antigas. Porque se tu vires os insetos, alguns são pré-históricos. Não é? Ou seja, os insetos são bichos que já super resistentes, não é? Espécies que algumas até vêm, eu estudo imenso, imenso com o meu filho a questão dos dinossauros, que ele adora e tudo mais. E vocês não imaginam a quantidade de insetos que nós vemos às vezes em casa ou no campo, ou não sei o quê, que existiam desde as épocas da pré-história. Antes da pré-história, que estupidez. Antes mesmo de existir o Homo sapiens, portanto, quando havia dinossauros a dominarem o planeta. Então, nós estamos a falar de questões de incestos reais ou simbólicos, ou seja, de substituições de pai e mãe, ok? E de questões antigas de sexualidade, complexos, etc, etc. Então é preciso olhar para isso e perceberes como é que isso no teu processo te afeta, ok? Aqui é o quê? Claustrofobia. Quem é que me está a dizer aqui? É isto? Porque dizes ficar fechada num espaço, elevadores ou um espaço qualquer, é isto?
É isso? Pronto. Normalmente são memórias, até podemos dizer memórias kármicas, que têm muito a ver com aprisionamento, não é? Da pessoa ter alguma morte na família, não é? Ou algum trauma que tem a ver com a pessoa ficou aprisionada, presa, fechada, escondida dentro de casa, etc, etc, etc. Qual é a frase que vocês aqui têm que dizer? Porque isto não interessa só porque é aranha ou porque é isto ou é aquilo, é o que é que isso depois representa. Não me pertence. Sobretudo estes casos aqui, que são casos nitidamente coisas muito pai de quarta ou quinta geração atrás. Não me pertence. E agora como é que eu faço? Tentar fazer isso, ou seja, tentar estar e lidar com com aquilo que te provoca essa fobia, não é? Tentar estar à vontade e perceberes realmente isto revela aqui qualquer coisa, não me pertence, não é? Mas também só se for mesmo muito impeditivo da vossa vida. Pronto, não me pertence, tá? Por isso é que é importante ir casa a casa. Então, o impulso está automatizado, expandir consciência é começar a ver um pouco melhor, porque o que é que nós estamos a falar quando falamos de bloqueios? Inconsciente está escondido, a razão, não é? E dá imenso jeito, porque quanto mais estiver escondido, mais lealdade eu vou continuar a ter, e na ideia arcaica de família, ou ideia arcaica de sistema social, eu preciso de continuar a espécie, preciso de prosseguir, a família tem de continuar a existir e ela só existe assim. Entendem? Isto é o modelo arcaico, não é a realidade, não é a verdade. A primeira argumentação, quando alguém descreve o seu bloqueio, deve ser muito escutada, valorizada e respeitada. Contudo, ou seja, a pessoa diz, é isto, não é? Como vocês viram aqui, o meu bloqueio, mas depois é preciso buscar mais, investigar, ver o que é que está atrás. É como se eu ouvisse o que vocês dizem, mas eu não posso acreditar piamente no que vocês estão a dizer, eu tenho que ir um bocadinho mais a fundo. E com todo o respeito, claro. Há sempre algo inconsciente atrás de um bloqueio. E quando sentimos isso, quando nos bate e nós vemos, chega um relaxamento sobre a questão problemática, o alívio e o início do processo de cura. Porque depois eu vou ser confrontada com os hábitos que estão relativos ou relações relativas a esse bloqueio e eu vou agir de maneira diferente. Então é quase como se eu começasse a ter fobia àquilo que me prende, ou seja, positivo, àquilo que me prende ao padrão. Eu já nem consigo fingir que quero aquilo. Às vezes há mesmo uma mudança grande nesse aspecto, não é? Então, pronto, na astrologia, aqui vemos o Saturno a devorar os seus filhos, não é? Os bloqueios representam-se por Saturno porque a história dele foi uma história de superação e suplantação do domínio de um pai devorador, que era Urano, não é? E assumir a plena identidade enquanto chefe da sua vida, chefe da hierarquia pessoal. Mas ele viveu um padrão muito negativo, porque ele vai repeti-lo. Ele vai continuar ele próprio a devorar os filhos, até que há um chamado Júpiter que consegue enganá-lo, não é? Ou com a ajuda, não é? E que consegue tornar-se, portanto, até é um arquétipo de expansão e que também lá tem as suas coisas, tem o seu lado sombra. Mas porquê que o Saturno fazia isto e repetia, não é? E era sempre uma tendência de que eu preciso de repetir isto, porque senão quem sabe o que é que será o destino, não é? E muitas vezes é isto que nos impede de mudar. Quem sabe o que é que vai ser o meu destino se eu me ponho aqui com estas mudanças e com estas coisas e com estas mentorias e com isto e não sei o quê? Eu vou deixar de ter ligação, acho que bem pelo contrário. Nós achamos que deixamos de ter ligação. Nós passamos a estar verdadeiramente ligados. Porque muitas vezes, uma vida inteira, estamos a viver uma mentira. Não é? Estamos a viver sob as emoções e os olhos de outras pessoas. Tá? Então, a partir dos 29 anos é o chamado retorno de Saturno, isto já estamos a entrar aqui na parte mais astrológica, e aí é onde nós começamos a ver, se não antes, estes grandes padrões a virem ao de cima. E é importante fazer um trabalho terapêutico importante aqui, está bem? O bloqueio deve ser sempre a própria pessoa, quanto mais o possível, a identificar, se não a identificar, a sentir e a validar com as suas emoções, que é mesmo isto. Realmente é verdade, para que sejam levantadas estas fidelidades e para depois conseguir viver, no caso, com o mapa, com a ajuda do mapa, por exemplo, o seu Saturno de forma mais clara no seu mapa pessoal, que passa a ser a tal força. Então, o Saturno, por exemplo, na casa 6, trabalho é horrível para mim.
Eu não me consigo, é horrível, não é? Ou então o meu corpo somatiza tudo. Enquanto eu não perceber porquê, qual é o problema aqui, qual é a origem disto, vou continuar aí, não é? Quando eu percebo o tal Saturno na casa 6, o trabalho passa a ser a minha maior força, a minha maior estrutura de vida e onde eu me concentro para, por exemplo, ultrapassar uma crise, para ser uma fonte de inspiração para os outros, para dar imenso contributo, etc, etc, etc. Tá? Vamos ao primeiro bloqueio. Nós vamos falar aqui de bloqueio de classe, que é um bloqueio que engloba várias questões relativas com dinheiro, relativas a património e relativas à parte da carreira, tá bem? Então aqui pus esta bebé tão fofinha, que tem uma inscrição na camisola que diz One of a kind. Então único, uma pessoa única, não é? E então, de facto, quando nós nascemos, esse é o grande objetivo espiritual, é nós vivermos a nossa originalidade, o nosso mapa pessoal, o nosso desígnio de vida, que são vários, não é? Mas que é meu, meu. Mas por conta de genética, karma, família, não é? Tudo isso, nasce numa determinada família, nome, não é? Às vezes nós até temos o nome de uma avó, ou temos o nome de alguém, ou temos o nome de alguém da família, não é? Ou há um nome na família que é sempre usado, tá? Nada disso é por acaso. Datas de aniversário, datas de morte iguais às datas de aniversário, se vocês tiverem essa noção, síndrome de aniversário, coisas que acontecem sempre na mesma altura do ano, isso tudo vem da família. E isso tudo muitas vezes está a dizer assim: olha, está aqui o que te impede de tu viveres a tua originalidade e a tua unicidade. E tu tens de olhar para isto, tá? Bloqueio de classe é uma identificação excessiva com pessoas, nomes, estatutos e padrões de família. Falta o excesso, ok? Quando eu digo falta o excesso, o esbanjamento ou erros cometidos, por exemplo, em relação ao dinheiro, aqui também vamos ver. Um, eu posso me identificar excessivamente ou até rejeitar, porque isto às vezes é os opostos, não é? Ou eu identifico-me excessivamente com a família, irmãos, pais, primos, etc, etc. Ou então estou completamente arredada e não consigo ter ligação nenhuma e quero fazer tudo o contrário do que eles fizeram, blá, blá, blá. Tá? Dá-me igual, não é? Porque se vocês se identificarem com pontos do que eu vou dizer aqui, não é? Dá-me igual se vocês acham que a família é maravilhosa e que maravilha está com a família, não me interessa. Há bloqueios, tá? Quando eu tenho dinheiro, faz-me sentir desajustado, triste e sem conseguir celebrar ou até sem conseguir investir como eu quero, porque eu tenho uma fidelidade ao clã. Pode ter a ver também com património, quando a pessoa almeja muito pouco ou não consegue assumir as suas ambições por fidelidade aos insucessos familiares ou desastres da vida de alguém ou de várias pessoas da família. Comecem, sabem que o ouvido é o primeiro órgão da consciência. Então, vejam o que é que bate aqui mais para vocês, tá? E não me interessa, desculpem, quantas constelações familiares é que vocês já fizeram, quanta terapia é que vocês já fizeram, tá? Porque os padrões, ainda ontem estive com uma pessoa conhecida que me estava a contar, que eu sei a história dela, não é? Que me estava a contar que o que ela está a viver agora é exatamente a mesma coisa que a mãe dela viveu, com outro cenário, com outra coisa, isso não interessa, não é? Mas é exatamente a mesma coisa, adaptado ao século XXI, com assim, com uns pozinhos um bocado parece melhor. Parece uma coisa melhor, parece uma coisa mais de, não é? Estamos a falar, por exemplo, de um relacionamento em que a mãe, não é? O pai nunca a assumiu quando ela era criança, a mãe, portanto, viveu uma relação com um homem casado. Um dia, esta pessoa que tinha 12 anos foram-lhe bater à porta, ela convivia com esse namorado da mãe, inclusivamente ele ensinou a andar de bicicleta, era como se fosse uma figura paterna. Estava imenso tempo lá com elas, só que havia noites em que não passava lá tempo, saía, etc, etc. E um dia alguém tocou à porta. E essa pessoa, vou dar assim um nome fictício, a Matilde, abre a porta e vem uma senhora com uns, sei lá, 40 anos e que pergunta por ele, pelo nome dele, o José. O José está? Ai não, ele está a trabalhar. Mas olha, ele costuma estar aqui, sim, ele vem cá todos os dias, janta comigo, é o namorado da minha mãe. E a senhora de 40 anos
vira-se para a Matilde e mostra-lhe a foto dele, da família com elas. Este é que é o meu marido e nós temos 3 filhos. E a Matilde, com 12 anos, não é? Percebeu. Entretanto, a mãe dela ficou a vida toda presa a esta história, não é? Até foi bastante maltratada pela própria família porque era imoral, não é? Era uma questão imoral. Isto não tem a ver nada com imoralidade, isto tem a ver com um padrão automático que a pessoa atrai uma situação e fica nela e não somos ninguém para julgar. Ninguém para julgar. E, entretanto, a minha amiga começa a sua vida, faz a sua vida, e agora, já perto dos 50 anos, está numa relação com uma pessoa que deixou a família, portanto, que já estava separada, que está a viver numa casa, que diferente da família, mas que diz, no papel, eu nunca me vou poder divorciar, porque o meu pai é contra o divórcio, o meu pai é que patrocina aqui a família toda. Os meus filhos deixaram de falar comigo, só um deles é que fala comigo, mas ele também não te quer conhecer. Mas podemos ter uma relação. Podemos ter uma relação. E então o que é que ela me disse, a Matilde? Também não estou para me chatear. Não estou para me chatear. E quem sou eu para julgar o que ela está a dizer, não é? Estou só aqui a trazer, não é? Uma história com todo o respeito. Não estou para me chatear, porque ele faz a vida dele, eu faço a dele, eu faço a minha, eu tenho a minha vida, portanto, há situações em que as duas pessoas estão a ganhar alguma coisa com isto. Ela está a ganhar o quê? Quanto mais eu estou nesta situação, mais fidelidade eu tenho à minha mãe, mais eu pertenço à família, que é a família que ela conhece, não é? Portanto, o que é que seria um processo aqui interessante? Era perceber, eu mereço mais do que isto, eu vejo a dor da minha mãe, mas não me pertence. E mandar o senhor lá resolver a vida dele, não é? Também sem julgamento, tem todo o direito, porque também o objetivo não é ela discutir com ele e mudá-lo, e tens que fazer isto, ou tens que fazer aquilo, ou tens. Não, não. Percebem? Mas estamos a falar de uma pessoa que tem uma carreira, que tem a sua vida, que não está dependente financeiramente de ninguém, que é super empoderada e que tudo isso. Mas o padrão está lá ou não? Percebem? Então, a pessoa sente. Agora estamos a falar de outra coisa, mas aqui falando de dinheiro. Os bloqueios de classe podem ter a ver com património, quando a pessoa almeja pouco ou não consegue assumir as suas ambições por fidelidade aos insucessos familiares, já falamos disto. A pessoa sente bloqueio independentemente de quanto dinheiro efetivamente tem ou ganha, de forma subtil ou muito evidente, ou seja, esse bloqueio aparece muito evidente ou mais ou menos ou escondido. É como se dissessem conscientemente: eu não tenho o direito a ser rica. Por exemplo, quem diz isto, eu já vos vou dizer as frases. Isso é um bloqueio, é um automatismo cultural, ainda por cima, porque é muito giro dizer isto, as pessoas adoram dizer isto, adoram dizer que os ricos são todos não sei o quê, que isto e aquilo. Isso é um bloqueio de classe. Isso é um complexo brutal que vocês têm e isso está a minar a vossa relação com o dinheiro. E é automático. Os riscos destes bloqueios são gastar mal, perder dinheiro de forma inexplicável, não querer gastar, não conseguir sentir-me organizada financeiramente. A primeira chave para vocês começarem o processo de desapego e cura desta fidelidade, que sustenta este bloqueio e o processo do adulto interior, a frase é: para pertencer à família, basta-me existir e ser quem eu sou. Não necessito pagar dívidas dos outros. Isto não é meu, não me pertence. Isto é o começo, só. Para pertencer à família, basta-me ser quem eu sou. Não necessito pagar dívidas dos outros. Isso não é meu. Não me pertence. Viram esta história que eu vos contei, que até tem mais a ver com a parte amorosa? Vocês têm noção da força que teria, ou que terá, que pode acontecer ainda, não é? E às vezes só vem quando a pessoa já está, e esta pessoa que eu vos falei, esta Matilde, nome fictício, já está com problemas de saúde. Já está com problemas de peso. Já está com problemas a nível do sangue.
Frase-chave deste bloqueio. O que é uma frase-chave? É a frase que às vezes é dita mesmo pela pessoa que revela este bloqueio. Eu não posso aqui enumerar todas, mas algumas. Tenho o dever de ajudar os meus pais, preciso constantemente da ajuda deles. Preciso da ajuda dos meus pais. A minha mãe ajuda-me, o meu pai ajuda-me. Tenho de pagar as contas do meu familiar que não consegue viver por si próprio. Quando é que isto é anormal? Quando é um adulto. Vocês estão a pagar as contas de um adulto. Tenho de tomar conta da família. Não preciso de comprar casa. Nunca pensei, nem liguei muito a isso. Não quero deixar heranças, não quero herdar nada. Não preciso de muito dinheiro. Olha, e assim, isto não é inventado. Já ouvi isto. Não foi uma vez, foram centenas de vezes. Centenas, tá? O sucesso não é algo que me interessa, é muito relativo, por exemplo. No fundo, o que é que vocês estão a dizer com isto? Eu pago para ter o direito a pertencer à família, ou eu tenho dificuldades e preciso deles, e assim consigo ser amado ou admirado ou pertencer e ter essa fidelidade e ser igual a eles, porque as pessoas falam, 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 mas depois no fundo existe esta vontade de pertencer, não é? Eu cuido para não criar vínculo com outros projetos, com coisas que são do adulto, não é? Pode ser parceiro, pode ser. E às vezes a pessoa, e está em N casos, pode fazer isto porque, por exemplo, com o filho, não é? Se o filho substitui um parceiro, então eu vou-me focar brutalmente no meu filho e projetar na filha. Pode ser um animal de estimação, ok? Por exemplo, eu estou a pensar agora em adotar um animal, mas eu estou a fazer um processo muito consciente e vou demorar muito tempo a adotar este animal, porque eu quero perceber porque é que queremos isso, porque é que nós queremos isso, percebem? Porque ele terá que vir como um ser livre, não vem para representar nada, nem vem para substituir nada, nem para compensar nada, nem para dar amor de não sei do quê, mas nem de nada, ok? Então é importante ver isso, porque às vezes nós também fazemos isso. E eu ontem comecei a ver do nada uma série que se chama, e eu recomendo, porque além de faz rir, achei que tinha ali coisas absolutamente pertinentes, que é uma série espanhola, penso que é galega, a série, porque é passada na Galiza, e que se chama, a ver se eu consigo, Peixe Fora d'Água, na Netflix. Vejam lá. Peixe Fora d'Água. E é sobre um homem que é veterinário de aldeia e que ninguém lhe paga nada, portanto ele vai ajudar as vaquinhas, as ovelhas, não sei o quê, depois chega ao fim, só lhe pagam com ovos e leite e ele é intolerante à lactose. Então é assim uma coisa tipo de rir. E não tem coragem sequer de dizer, não vale a pena darem-me leite porque eu sou intolerante à lactose, com pagamento, não é? E depois vai trabalhar para uma clínica mais fancy da moda, que é uma loja de animais, que não sei o quê, com um emprego, com um salário fixo, etc. E depois a maneira como ele começa a lidar com os animais de estimação e as coisas que ele diz aos donos, ou seja, ele faz mais consulta às pessoas, não é? Terapia ao dono, do que propriamente o próprio animal, porque o animal vai revelar, não é? Aquilo que está no dono, sobretudo um animal de estimação, que é brutalmente dependente de nós, ok? Portanto, isto tudo é muito importante. Então, quando eu tenho este bloqueio e ele se perpetua, etc., estas coisas, eu também posso estar a querer substituir o parceiro que aquele familiar perdeu ou não teve. Por exemplo, quando eu sinto muita urgência em ajudar, quando eu sinto que, por exemplo, bloqueios amorosos podem ser isso, ok? A minha mãe ficou sozinha, então eu também fico sozinha. Qual é a frase? Não me pertence. Para eu ser filha, posso viver a minha essência e viver sim um relacionamento amoroso saudável. Ou então a pessoa até atrai relacionamentos, mas pessoas indisponíveis, casadas, que não estão casadas, mas que estão completamente indisponíveis. E a pessoa monta um esquema na sua cabeça para considerar que aquilo é normal e que a pessoa vai mudar e que vai não sei quê. Tá? Será que saltei aqui algum? Ah. Então, frases que podem curar o bloqueio de classe. Eu escolho ajudar a família porque posso, porque a ideia aqui não é, por exemplo, há muitos casos de pessoas que ajudam os irmãos,
que ajudam os pais e que dizem: se eu não fizer aquela transferência, não é, mais uma vez, não é um caso, são muitos. Ou o contrário, se não me fizerem aquela transferência, não é? Eu não consigo viver, ou a pessoa não consegue viver, ou eles vão ter muitas dificuldades. Então a ideia aqui é ganhar distanciamento disto, não é? Dizer, isto não me pertence, estes problemas não me pertencem, mas eu posso, porque isso não me prejudica, porque eu de facto estou organizada financeiramente, estou bem financeiramente, eu escolho ajudar. A mesma coisa com qualquer outra situação, tá? Eu sou irmã, filha, prima, tia, etc, etc, e não sou mãe ou pai simbólico de alguém da minha família. Por exemplo, falando da questão dos gatos e dos cães, vocês não são pais nem mães dos gatos nem dos cães, por exemplo, só para vocês perceberem. Vocês estão a ocupar o lugar de mãe simbólica. Aquele animal nasceu de outra pessoa, nasceu de outro animal. O que é isto, sistemicamente, não é? Então, vamos ver, não é? Então, muitas vezes, quando eu estou a fazer algo, quando eu estou a criar uma relação, por exemplo, quando eu gosto de uma pessoa, estou apaixonada, a pessoa tem montes de problemas. Quem é que conhece aqui alguém que está apaixonado por uma pessoa problemática? Ninguém, é sempre uma amiga, não é? Pronto, mas há sempre alguém. Ou eu já estive, alguém já esteve. Ou tenho uma relação com uma pessoa que eu sinto que precisa de ajuda. Eu pareço a terapeuta da pessoa. Porquê? Porque eu percebo, a pessoa não se consegue desenrascar em certas coisas e eu vou lá, ajudo e digo e não sei o quê, e vi coisas que ela não viu e ele que não sei o quê, etc. Vocês estão a ocupar o lugar de mãe simbólica daquela pessoa, que é um lugar que não é vosso. Impossível. E o que é que vai acontecer? Quando essa pessoa mudar, eu não sei o que é que vai acontecer? Vocês são a mãe simbólica, ele é o filho simbólico, ou vice-versa, o pai, ou o que seja. O que é que vocês acham que vai acontecer à relação? Ou à relação sexual, ou à relação amorosa? Vai haver um incesto simbólico na vossa cabeça, e depois por isso é que muitas vezes a pessoa diz no início era espetacular, era super paixão, não sei o quê, e depois nós vamos ver isso no bloqueio amoroso, não se passa nada já a nível sexual. E as pessoas acham que isto é normal. Não é normal, independentemente da idade, tá? Então vamos ver isso. Há o quê? Uma representação para posicionamento errados, não é? Ah, eu vim ensinar não sei o quê, não sei o quê. Uma relação é para acrescentar, para contribuir, para partilha, não é? Igualdade, e não para estar a ensinar algo ou receber um ensinamento. Isso é uma consequência natural. Porque se está muito focado nisso, nessa questão, vocês estão agarrados a uma âncora que pode não ser assim tão positiva, ok? Então, para pertencer à família só preciso ser quem eu sou. Apenas idosos e crianças ou doentes necessitam de cuidados e mesmo de cuidados ou de excesso de atenção psicológica, e mesmo nesses casos nunca poderia ser eu a 100% a fazê-lo. E eu ganho distância do outro e escolho como quero ajudar e ser ajudada com sentido e sensatez. Ter património ou ter isso como objetivo, o ter património, ter coisas, é algo natural e normal num ser humano, faz parte do equilíbrio pessoal e da pertença a uma raiz. O dinheiro da família, no caso de haver heranças, é dividido de forma justa e estou aberta a receber a minha parte porque é meu por direito natural e saber manter esse dinheiro. Se o meu trabalho ou saúde ou dinheiro, ou vida social ou amorosa, uma destas, trabalho, saúde, dinheiro ou vida social ou amorosa, não estão em ordem, preciso mudar algo e focar mais energia na minha cura pessoal. Não é só, é normal na idade, na família toda a gente tem isto. Não, isso é o bloqueio. Não me pertence e eu preciso mudar alguma coisa e focar mais energia na minha cura pessoal. Dívida emocional. Mandem imprimir. Aqui está em dólares, não encontrei nenhum de euros. Não interessa. Para quem já percebeu que tem uma dívida emocional, ou uma dívida mesmo que sente que até paga com dinheiro, coloquem aqui, qual é que é o valor que vos podia libertar? Quanto é que vocês devem? Que coisa, percebem? Porque nem que fosse 1 milhão de euros, enquanto vocês não virem
que isto não vos pertence, vocês pudessem ter 1 milhão de euros e dar às pessoas que precisam, ou dar às pessoas que vos chateiam, ou dar não sei o quê, nananana, ia voltar tudo outra vez. Então isto tem que ser trabalhado na origem. Então podem simbolicamente pôr aqui um valor se quiserem. E dizer assim, olha, simbolicamente está aqui o que eu te devo. Uma mãe que se sacrificou, um avô que não sei o quê, que ficou lá, teve problemas em África, por exemplo, que há muitas histórias, tanto de portugueses como africanos. Portanto, quanto é que é preciso para que tu tenhas paz? E escrevem lá, só. Porque não vos pertence. Sobretudo coisas que aconteceram antes de vocês nascerem. Ou antes de vocês terem 18 anos. Bloqueio material e profissional que está dentro do bloqueio de classe, identificação excessiva com o trabalho e a carreira, uso-a para me validar e existir, o foco da minha energia pessoal vai toda para a carreira, ou negatividade sobre o olhar profissional, falta de visão de carreira, estagnação profissional, salário baixo ou alto que desaparece rápido, não interessa se é baixo ou alto, desaparece rápido, temas de falta de recebimento, não me pagam ou enganam-se a pagar-me, qualquer coisa deste género, falta de merecimento ou mau uso, não é? Das indenizações ou de prémios ou de compensações, que há pessoas, por exemplo, que ganham prémios semestrais, anuais, ao prémio, não sei o quê, e aquilo. Como é que eu sei que é um bloqueio? O dinheiro vem e já está empatado em qualquer coisa, já está, ou seja, não serve para fazer mais dinheiro, não serve para uma coisa que tem a ver com os meus fundamentos, que tem a ver verdadeiramente com uma coisa que me dá paz. Não me dá paz. Entendem? Então, e há um bloqueio, classe, pode ser aqui material, por exemplo, na questão do dinheiro. Se vocês que dizem 2.000 euros por mês, para já isso é pouco. Quem tem essa coisa, vocês têm calma jamais. Desculpem lá, não é? E vos dessem assim, agora há aquelas prémios, não é? Que se vê que é 50, não, 2.000 euros por mês até durante 10 anos que receber, não sei o quê, nananana, em cartão, aqueles prémios de concurso e não sei o quê. Ah, se vocês tivessem isso, mas o bloqueio não é visto, ok? O que é que acontece? Volta tudo outra vez, o problema outra vez não desaparece por causa de vir o dinheiro. Vocês vão usar mal, estão a perceber? Ai, Joana, Deus me livre, o que é que estás para aí dizer? Vou nada usar mal, deixa vir o dinheirinho, está bem. Vocês precisam decorar o bloqueio primeiro, ou durante. Pressão para subir na carreira ou manter um trabalho porque tem de sustentar a família. Pressão para subir na carreira, mas nem sei bem porquê, porque eu estou sempre preocupada, mas no fundo até tenho uma carreira boa. Falta de propósito no trabalho, não gosto do meu trabalho. O que é que eu estou a dizer? Para pertencer à família, provo que sou válida através do meu trabalho ou fidelizo-me e bloqueio-me para ficar junto deles. Ok? Problemas de dinheiro e património, falta de organização financeira, falta de ambição, problemas de negócios, falta de sentido profissional, falta de emprego, insatisfação com a carreira, problemas de dívidas, hábitos. Vejam o que é que mais fala. Há pessoas que estão sempre a usar o cartão de crédito. Vocês acham que isso é normal? Toda a gente. Não, nem toda a gente faz. Porque eu tenho mais. Não, não é por isso. Há alguma coisa por trás disso. Tá? E dívidas que vocês contraíram, por exemplo, foi dinheiro perdido lá atrás na família. E vocês voltam e pumba, fazem a mesma coisa. Entendem? E ficam, o que é uma dívida? Eu fico pendurada naquele valor. Eu fico a viver para pagar aquilo. Problemas de negócios ou carreira, pagar tudo aos amigos ou nunca pagar nada, recusa de mais dinheiro ou de pagar coisas, foco excessivo no sucesso, ambição desmedida, tensão nesse processo de ter sucesso, recusa em aceitar progresso. Isto pode ser, por exemplo, quando eu digo que não quero, vocês depois têm aqui também essa frase, não quero ser chefe, não quero aceitar uma promoção, não quero mais, não quero. Uma coisa é, não quero porque realmente não cumpro os meus objetivos da minha essência. Mas eu preciso de perceber se me estão a dar uma promoção
que até pode ser uma boa plataforma para eu daqui a 2 anos ir para outro sítio muito melhor, não é? Porquê que eu tenho medo ou digo que não? Não é? Depois, falência, despedimentos, dificuldade em ter lucro, dificuldade em progredir, dificuldade, ou então trabalhar de borla ou vender-se por pouco. E outra coisa, que aqui eu hei de fazer uma aula, se vocês estiverem disponíveis, para fazermos uma aula privada, sem que não fica gravada, e vamos conversar mesmo. 2 empregos, 2 vidas, 2 carreiras, 2 relações, 2 identidades. Vou às compras, compro sempre 2 coisas de cada. Imagina, vou ver uma mala, compro uma mala branca e outra preta, compro um casaco rosa e outro azul. Vocês estão a viver a vida de outra pessoa, que é alguém da família. É uma incorporação psíquica, percebem? Pronto. Alguém aqui escreveu algo? Ou estava a escrever, já não sei. Pronto. Pertenço à família quando vivo desta forma. Ou então vivo a minha vida e a de outra pessoa da família que não conseguiu viver a sua própria vida. Frase-chave deste bloqueio material, como é que ele se revela? Não quero ser rico, não quero ir dar nada, não quero, vejam o não, não é? Não quero gastar, não quero ter que pagar, não consigo juntar, não tenho dinheiro, não consigo poupar, não quero, não consigo, não posso investir. Não preciso ter uma carreira enorme, apenas um trabalho. Preciso de ser muito bem-sucedida, não preciso de ser muito bem-sucedida. Não quero ser chefe. Falhas profissionais mexem tanto comigo, ou acima da média, e tenho dificuldade em lidar com elas. Medo de ficar sem emprego. No fundo, o que é que a pessoa está a dizer? Eu não tenho o direito a ser bem-sucedida por lealdade a alguém da família. Eu não posso ter poder. Eu substituo a história de um antepassado. O dinheiro cria problemas ou está associado a golpes duros. Porque às vezes o dinheiro até pode estar associado a situações de morte, não é? Não é? Não quero responsabilidade, não quero crescer. Frases curadoras. Amo ter dinheiro e lido muito bem com isso. Heranças são direitos naturais, quer as haja ou não. Ok? Falta aqui um espacinho. O dinheiro circula e surge como um movimento natural e social. É um elemento, não é, da nossa vida. É importante e natural usar, organizar ou investir o meu dinheiro. O trabalho é fonte de alegria, prazer e contributo. Se o meu não é, eu vou encontrar e quero encontrar. A palavra-chave é muito eu quero viver. Eu quero resolver isto. Eu quero, entendem? Mas primeiro vocês precisam de perceber que não pertence o que está a correr mal. Não me pertence. Eu quero ter sucesso e dar contributo com o meu trabalho. As falhas profissionais fazem parte do progresso. Eu prossigo, aprendo e recorro a aconselhamento, por exemplo, para superar isto. Se ficar sempre um projeto, se ficar, desculpem, sem um projeto, está aqui um erro, se ficar sem um projeto, outro vai surgir naturalmente graças às minhas ações e à minha capacidade de ver o ciclo anterior e o ciclo atual, de perceber o que é que está a passar, realmente. Pronto, este bloqueio não me pertence, esta frase é brutal, tá? Bloqueio amoroso. Porque é que eu coloquei aqui estas duas? Porque são arquétipos muito interessantes, que é aqui do lado direito temos a Mariah Carey a cantar aquela música I Can't Live If Living Is Without You, que é uma coisa, tipo, a relação, não é? Eu não consigo viver sem ti, ou não consigo viver se for sem ti, não é? E do lado esquerdo temos a Madonna a dizer que os homens têm medo de mulheres fortes, ou seja, um arquétipo, são o quê? Opostos radicais do mesmo arquétipo ou do mesmo bloqueio, não é? Porque para eu ser uma mulher forte, o que é uma mulher forte? Não é? Eu não preciso recusar um relacionamento. Eu não preciso dar-me mal com homens, não é? Eu só preciso é de identificar quais são os homens e as mulheres que são tóxicos e de facto não me dar com essas pessoas, não é? Mas são dois arquétipos quase como se só houvesse estas duas, não é? E nós pensamos assim, se eu entro ao fundo numa relação, perco-me e fico completamente perdida, não é? Aqui como no lado direito, ou então eu tenho que, para me aguentar e estar bem, e estar e manter os meus objetivos e manter o meu centro, não posso entrar numa relação. São dois arquétipos muito fortes e muito errados. Bloqueio amoroso. No outro,
no outro, eu busco aquilo que me faltou e que me falta no meu processo. E quando busco sem saber o que me falta, a minha relação vai ser uma reparação e não uma verdadeira união em igualdade. Então, nos vossos relacionamentos, não é? E assim como acontece com o do outro lado, com o parceiro ou com a parceira, há uma reparação sempre. Ou seja, uma relação é sempre uma reparação de algo. Estamos a reparar algo, estamos a tentar consertar algo. E o que me faltou é o que eu vou buscar ali. Mas quando eu não sei sequer o que é que me faltou, ou o que é que faltou na família, ou o que é que faltou em alguém que eu ando a representar, não é? Eu vou continuar nisto. Muitas vezes o problema não é a pessoa, não é a relação. Às vezes é, mas muitas vezes não é. É a forma como eu me estou a relacionar. Como mãe simbólica, como filha simbólica, como dupla da mãe da outra pessoa, etc. Quando eu não tenho um relacionamento amoroso, eu estou a reviver traumas familiares que não me pertencem. Ou traumas subtis, escondidos da minha história pessoal, que eu quero evitar. E a crença que eu tenho é, ou isto é, quando não tenho relacionamento ou quando atraio um relacionamento com uma pessoa que não me corresponde, por exemplo. É mais seguro não me relacionar. É mais seguro assim. Ok? Bloqueio amoroso. Temas de relacionamento, divórcio, separação, o estado civil. É uma identificação excessiva, não é? Com esses temas, que tem como base uma fidelidade ao clã e, acima de tudo, a alguém cuja vida foi minada por crenças que levaram a ter um determinado estado civil, por exemplo, contra a sua vontade. Alguém lá atrás, que é alguém se separou de mim, eu fiquei como uma mulher solteirona, divorciada, abandonada, sozinha, mãe solteira, ou que seja, ou alguém que estava. Porque às vezes nós vemos uma família com 4 filhos, casal e uma fotografia, e nós não sabemos o que é que aquela fotografia esconde. Não vamos achar que todas as relações são más, não é isso que eu estou a dizer, porque isso não é verdade. Lá está, só porque eu tenho problemas de relacionamento ou o outro tem problemas de relacionamento, não quer dizer que toda a gente tenha. Percebem? Mas nós podemos ver, não é, que houve alguém na família que ficou casado a aguentar e que muitas vezes até acabou por ter uma morte prematura ou uma saída mais dramática, porque no fundo era o que aquela pessoa queria. A pessoa não via saída para sair, não é, da relação e acabava por ficar, e às vezes até continua-se a ter filhos e mais filhos e mais filhos, não é? Que são formas de reparação também e de preenchimento de vazio. E nós não sabemos, não é? Nós não sabemos. Contam-nos as histórias de ai que maravilha, casaram-se no jardim, casaram-se não sei o quê, casaram-se não sei o quê. Pronto, tá? Quando há um bloqueio amoroso, há uma história qualquer na família em relação a isto, tá bem? Toda a relação amorosa começa por ser uma relação de reparação em vários graus diferentes. E quando eu tenho esta consciência, começo a dar o lugar certo a mim e ao outro na relação e a estar nela ou sair dela pelas razões certas. Uma relação amorosa vem para substituir inconscientemente um vazio de algo ou de alguém, e muitas vezes pode ter sido alguém um irmão que vocês não sabem que morreu antes de vocês nascerem, pode ter sido uma perda gestacional que a vossa mãe teve, pode ter sido uma energia de um gêmeo perdido no útero e vocês contactaram com aquela energia no ventre. É N casos que se pode ver, porque não há uma, não é? Nós temos que ver caso a caso. E aquela pessoa vem para substituir inconscientemente um vazio, sobretudo quando são relações de faísca. Alguém já sentiu uma coisa tipo amor à primeira vista, às vezes não é amor, mas às vezes é, eu entro, olhamos e foi como dizem os franceses, um coup de foudre, que é de repente senti-me completamente num estado de quase choque e físico. É físico, é super forte, não é? Então aquela pessoa vem para preencher um vazio de alguma coisa que eu andava à procura há muito tempo, se calhar há muito tempo, há muitas vidas. Pronto. E não me venham com histórias de almas gêmeas, que não é por aí que vamos. Porque depois é no início, se vocês não entenderem qual é o vazio, a relação vai por água abaixo. Tão depressa como veio. Tá? E enquanto este vazio que eu tenho não for colocado como responsabilidade minha, o outro está como substituto até que
esse substituto se esvazia energeticamente. Espiritualmente, o bloqueio vem sempre como uma prova da história da família e como um aviso para a mudança. Olha, é preciso mudares aqui alguma coisa, é preciso olhares para ti, é preciso veres o que é que aconteceu e perceberes que isso que aconteceu já não é teu, não te pertence e viver diferente. Então, para pertencer à família, eu substituo uma história incompleta ou infeliz por fidelidade vivo algo que não é meu, que lentamente se vai tornando a minha identidade até que eu desperte. E como é que eu desperto? De várias maneiras. Crise, problema, doença, que seja. Frase-chave do bloqueio amoroso. Como é que ele se revela? Já estamos quase a terminar. Não posso sair desta relação. Uma separação, um divórcio é algo a evitar a todo custo. Gosto de outra pessoa, mas em casa tenho a estabilidade, a esposa, marido, filhos e o que construímos. Na minha família ninguém se divorcia. Na minha família houve divórcios e eu não quero que os meus filhos ou eu passemos por isto. Da forma que as coisas estão, mais vale ficar com quem estou, mesmo com problemas, porque nada é perfeito e posso encontrar ainda algo pior. Não quero ficar sozinha, não posso ficar sozinha. Não quero ter mais relacionamentos. Não tenho ou não consigo um relacionamento. Atraio ou atraí ou estou apaixonada ou, por uma pessoa indisponível ou casada ou distante. Frases que curam. Estou a viver uma vida e uma crença que não são adaptadas a quem eu sou. Por isso, posso relaxar e ver o outro como um parceiro e uma pessoa inteira e imperfeita. O outro pode ser alguém que ainda nem apareceu na vossa vida. Porque a pessoa que vier para ter uma relação convosco, ela tem que vir para ter uma relação convosco mesmo, não é? E não romantizem o que é uma relação, tá? Uma separação, um divórcio são frutos do final de um ciclo de vida, a vida é cíclica e continua após uma crise. Eu quero construir uma vida nova. Amar é partilhar, equilibrar e ter bem-estar. Na minha família houve padrões de relacionamento que eu respeito, mas que não me pertencem. E eu mereço ser feliz, o outro merece ser feliz, e se realmente houver amor, haverá respeito por caminhos diferentes. Ou seja, na separação, haver uma separação mais pacífica. Eu sou eu, isto é uma coisa que eu digo imensas vezes, eu sou eu. E eu estou sempre acompanhada de mim mesma. A solidão é uma crença e uma emoção que não me pertence. Eu quero ter um relacionamento que seja saudável, recíproco, partilhado e feliz. O bloqueio que estou a sentir, que será alguma daquelas coisas que podem ter identificado ou não, não me pertence. Tá? Pronto, aqui iríamos ver o bloqueio intelectual, já não vamos ter tempo. Vamos só tentar aqui fazer uma pequena. Vamos ver aqui outros sinais de bloqueio. Exatamente. Só fazer a partilha no local certo. Ainda estão comigo? Ok. E voltou para trás isto. Pronto. Aqui tem muito a ver com os complexos. Ok. Pronto. Depois há aqui algumas questões gerais, chavões culturais, que atrasam a cura e a mudança e que mantêm a pessoa no seu lugar a todo custo. Ok? Por exemplo, chorar, isto falando de muitas destas questões que nós temos aqui como bloqueios, são lutos bloqueados, são dores bloqueadas. Então, nós temos que ser forte, andar para a frente. Chorar é algo a evitar, seja onde for, porque não é de bom tom ou mostra fraqueza. A raiva é sinal de descontrole. Uma pessoa zangada vai perturbar os outros. Vamos deixar a pessoa passar pelo luto, problema, crise e afastamos-nos para dar espaço, ou porque quando isso me aconteceu, foi assim que eu passei pelo processo. Lutos simbólicos, não é? Que eu falei, separações, de divórcio, mudança de cidade, mudança de vida, mudança de casa, perda de uma casa, etc, etc. Não morreu ninguém, há coisas piores, mas eu posso sentir como se fosse. Então eu tenho o direito a estar mal durante um tempo. Eu preciso de chorar aquilo. Eu preciso de perceber isto correu muito mal, não é? É isso o luto, não é? Depois, em relação a relacionamentos, é normal não ter vida sexual ou ter uma vida sexual insatisfatória, a paixão não dura para sempre, etc, etc. Não nos devemos divorciar, as relações são todas complicadas e o divórcio não é solução. Excesso de valorização do número de anos de duração. Mas nós estamos juntos há não sei quanto tempo. Quantas pessoas é que vocês já ouviram dizer isso? Mas eu estou naquela empresa há 15, como se isso fosse,
pode ser sinónimo de algo, não é? Mas o que é que isso diz? O que é que isso diz? Não é? Ah, acho que os meus pais ficaram juntos a vida toda. Tu não sabes que emoções é que estiveram ali. Ai, os anos, número de anos, ok, está bem, são anos, pronto. Se a pessoa está em crise novamente, é porque há algo de errado com ela é problemática, não é? Ser emocional é uma desvantagem, devemos ter autocontrole e suprimir as emoções mais fortes. Outros sinais de bloqueio, né? Falamos do bloqueio de classe, bloqueio amoroso, mas há aqui outras coisas assim mais separadas. Sensação de que sou invisível ou que não sou vista ou que evito ser vista e passar despercebida. Por outro lado, e vimos ali, não é, a Madonna, e vimos sobretudo a Madonna, que é um exemplo de hiperexistência. O que é uma hiperexistência? Eu faço-me notar, dou a quem doer, custo o custar. No caso, sabemos até publicamente, pode haver mais coisas, com certeza que haverá mais coisas, mas qual é o vazio dela? O vazio de mãe, não é? Não é? Então pode dar para o contrário. Não é? Parece que a pessoa não tem bloqueio, mesmo pelo contrário, mas depois acabou por ter, não é? Bloqueio a nível amoroso, não é? E obsessão com a imagem, com a saúde e com o corpo e com o treino e com todas essas coisas. Portanto, depois há coisas que parece que são muito saudáveis, não é? Mas são em excesso, certo? Hiperexistência, exposição de aspectos da pessoa para se afirmar, por exemplo, nas redes sociais há pessoas que precisam imenso de colocar que estão em casal e que estão em isto e que a família e que isto e aquilo. Nós estamos a falar de bloqueios, portanto acho que estou à vontade para falar que ah, isso é uma questão de eu preciso de me afirmar. Porque se a pessoa está bem, não precisa, pode ser por natureza, pronto, uma coisa que no Natal, colocar uma foto ou colocar. Mas quando é constante, percebem? É uma necessidade de exposição. Então também é o sinal de um bloqueio qualquer ali. Há um complexo qualquer ali, não é? Outros sinais de bloqueio. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, sinto-me pessoalmente atacada facilmente. Emoções descontroladas que tomam conta de mim. Doenças, mal-estar, sintomas físicos repetidos, por exemplo, em datas específicas ou constantemente. Datas de nascimento idênticas com pessoas da família ou com familiares do meu companheiro ou com o meu companheiro, ou vice-versa, ou nomes iguais entre pessoas da família. Isto, síndrome de aniversário, eventos que sucedem na mesma data, separados por anos. Eu tive um caso, já vos contei, não é? Uma morte que aconteceu no dia 17 de janeiro, nos anos 70, outra da filha da pessoa que aconteceu a 17 de janeiro, de 2005, uma perda gestacional que aconteceu a 17 de janeiro. Ou seja, nós vamos vendo assim, às vezes, ou então aniversários muito próximos, não é? Depois vemos a proximidade dos padrões entre, por exemplo, mães e filhos, aniversários próximos ou em 10 dias antes ou 10 dias depois. Não é? Vocês imaginam, sabem que há um avô que faleceu, uma avó que faleceu de uma forma mais trágica, que morreu no parto, ou que morreu nas histórias muito comuns, não é? E vão ver a data de nascimento e bate com uma data de nascimento vossa, por exemplo, e é um sinal de ver isso, tá? Então, morar na mesma casa que alguém da família morou, onde houve uma vivência infeliz ou contida, morar com os pais, por exemplo, morar com a família, há alguma coisa que precisa de ser vista e precisa de ser trabalhada, tragédias na família, fobias, o que é que isto faz? Tudo isto que eu estou a dizer são sinais de que são mensagens. Entendem isto? Não há que ter vergonha, isto são mensagens do sistema para vocês. Eu evito lugares a todo custo, evito viagens, evito situações, evito pessoas, evito. Ou seja, não estou tranquila se tiver que passar por ali ou se tiver que fazer aquilo, tá? Estou sempre fora de casa a trabalho, estou sempre focada a estudar ou a meditar ou etc. As pessoas também têm a panca das práticas espirituais exageradas, os jejuns, tudo isso revela uma fuga de alguma coisa. Quando eu faço mais tempo numa coisa, não é? Eu passo mais tempo, o foco, do que dedico aos meus afazeres, às minhas coisas, aos meus projetos realmente que eu preciso, a resolver o meu bloqueio, a um relacionamento, aos amigos ou coisas que me fazem bem, há qualquer coisa por trás. Silêncio total, ser muito silencioso, não comunicar com filhos ou com parceiros, ser muito racional. Eu sou muito racional. Nunca ouviram pessoas dizer, sabes, eu sou mais racional nessas coisas, etc. Tu não és mais racional. Tu és mais medroso.
Porquê? Porque uma pessoa que se agarra muito à ideia da racionalidade tem um medo brutal de perder o controle. Porque o ser humano não é tendencialmente racional, o ser humano é tendencialmente emocional. As emoções vivem no corpo, reparem. O corpo é a coisa mais concreta que vocês têm, não é? A racionalidade está na mente. A mente até hoje ainda ninguém soube identificar onde é que ela está. Agora, as emoções são a coisa mais real que vocês têm e primordial, porque estão no corpo, ok? Estou sempre no médico. Recuso-me a ir ao médico. Estou aliado da realidade. Tenho vícios de algum tipo. Infidelidades. Nomes repetidos na família. Isto já disse. Datas de nascimento iguais, síndrome de aniversário, etc, etc. Isto é toda uma investigação muito gira, muito interessante, percebem? Muito curativa, muito terapêutica que se faz. Já não vamos ter tempo, já é um bocadinho demais. Fazemos depois esta avaliação, por exemplo, na aula seguinte, ok? Vou-vos perguntar o que é que ficou claro, escrevam, por favor. Escrevam no chat, pode não ser no chat, pode ser no vosso caderno. O que é que ficou claro para mim? Eu sei que estou a receber aqui mais uma mensagem, mas não consigo vê-la. Ah, já percebi. Ok, era um aviso aqui. E a Márcia que diz aqui, ouvi isso sobre o comprar duas coisas, ou ter duas coisas de cada, não é? Fazia muito isso, gostava de uma camisa, comprava duas com cores diferentes, deixei de o fazer. Pronto, isto tem aqui uma coisa, por exemplo, por trás disso, que poderá ser, de facto, investigares ou veres quem é que faleceu antes de tu nasceres. Logo por aí, alguém na família que morreu antes de tu nasceres. E faz isso com respeito e com calma por ti, porque não precisas de se te lembrares, não é? Ou seja, às vezes não é muito fácil, nem é muito positivo andar a perguntar aos pais. Depende muito, não é? Os nossos pais ainda são vivos, podemos perguntar, mas às vezes nós sabemos, não é? Ou se houve uma perda gestacional antes de ti. Vou-vos dar aqui dois exemplos, de pessoas que como é que teria sido se tivessem feito terapia. O Vincent Van Gogh, vão pesquisar no Google. O Vincent Van Gogh que tinha imensos problemas mentais e que tinha problemas amorosos porque ele tinha uma tendência brutal para acolher mulheres pobres em casa, prostitutas, etc., mas não se conseguia apaixonar por elas. E só se apaixonava por mulheres ricas que não queriam saber dele para nada. Ok? O Vincent Van Gogh, um ano antes dele ser concebido, desculpem, morreu um bebé, filho da mãe dele, não é? Portanto, um irmão, a quem tinham chamado Vincent também, como ele, e que morreu. Portanto, ele é um filho de substituição. Ou seja, é um mecanismo biológico que acontece, ok? Nós vamos falar mais disto ao longo do tempo. Na mentoria tenho falado muito porque há casos brutais. Eu também sou um desses casos na minha família. Portanto, sou um filho que vem substituir alguém que tinha falecido, não é? No caso, antes de eu nascer, não era um irmão, mas antes de eu nascer. E, portanto, a questão do Vincent Van Gogh. Ele vem substituir, é um mecanismo biológico, ou seja, quando alguém morre, há dois mecanismos. Ou eu digo, e digo às vezes biologicamente, eu não posso ter filhos, não quero ter mais filhos, e portanto aquela linhagem precisa terminar, porque o sofrimento foi demasiado, chega, ok? É? Eu tenho um amigo que diz mesmo isso, conscientemente, ou seja, nem pensar, não é? Não, não, e explica porquê, que não quer ter filhos. Ou então há um mecanismo biológico para produzir crianças a seguir que vêm para compensar este vazio, esta vida que não foi vivida, e é preciso fazer um processo de consciência. Porque senão, e vocês devem conhecer imensa gente que tem este síndrome e que está a viver isto sem saber. E depois como é que tem estes imensos problemas? Entendem? Não me pertence. Não me pertence. E o Van Gogh tinha isso, o Salvador Dalí tinha isso. O Salvador Dalí criou uma personagem, ele era duas pessoas, né? Ele próprio tem um quadro que é o meu irmão, e ele diz: toda a minha vida me ha sentido um reemplaço. Um reemplaço é um substituto. E foi também um ano antes dele nascer, também um irmão que morreu um ano antes dele ser concebido, etc, etc. E ele dizia: sou o substituto do meu irmão.
No caso, ele viveu mais do que o Van Gogh, não é? E teve sucesso, e teve dinheiro, e teve não sei o quê, mas tinha um relacionamento tóxico com a mulher, que o enganava e ele sabia, ele praticamente a entregava de bandeja aos amigos, ok? Ela tinha relacionamentos amorosos com outros homens, portanto, ele vivia uma vida que não era dele também, entendem? E criou uma personagem excêntrica. Então há muitos casos, eu estou a ver cada vez mais casos e a investigar e a ver o que é que me aparece mais. Autoprofecias, tenham cuidado com as coisas que vocês dizem. Tenham cuidado, porque às vezes são tão automáticas, que, assim, há uma música do Jimi Hendrix em que ele escreveu uma música que era A Balada do Jimmy, acho que é assim que se chama. E ele fala dele na terceira pessoa. E ele diz, daqui a X anos, uh, ele está morto. E ele morreu passados 5 anos, depois de lançar esta música. Temos o caso do Jeff Buckley também, que era um filho que era filho do Tim Buckley, que também era um cantor muito famoso, e ele foi abandonado pelo pai. O pai, pura e simplesmente, não quis saber dele. Não é? E ele viveu um vazio brutal, e o vazio preencheu com perturbação psicológica, dependência de drogas, e acabou por morrer de uma maneira extremamente trágica. E até acho que até parecida com outra pessoa da família, etc., uma morte trágica. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com as autoprofecias, porque é mais fácil do que pensamos vivermos de facto os nossos fundamentos, percebem? E começa logo por esta frase, esta consciência do não me pertence. Isto não me pertence. Sobretudo, que é o que normalmente as pessoas têm mais medo, que é o que é transgeracional. O que é uma coisa transgeracional? É algo que aconteceu antes de eu nascer, vai além da minha geração, está para trás. Tipo, não é meu. Aí é 300% de certeza que não é vosso. Entendem? Só que a carga é forte, a simbologia é forte, a genética é forte, mas ela também pode ser modificada através de o quê? Expansão de consciência. Então, um bloqueio, ele traz a mensagem daquilo que existe, que há para curar. Fez sentido para vocês? Obrigada, minhas queridas, e até breve. Juntas na próxima aula.